Olá, tudo bem? Muito boa tarde. Estamos começando neste momento, aqui no meio do dia, o nosso programa de análises no Mundial Telenotícias e hoje a gente vai falar sobre coisas também bem interessantes, como, por exemplo, a iniciativa do governo de tentar desmilitarizar as forças de segurança do país. Então isso vai dar uma polêmica danada, porque o governo quer tirar a arma letal do policial que está em operação e colocar ali uma forma mais amena, né, de atuação. Aí, talvez aí um taser, uma arma de choque, um spray de pimenta, para só depois, em caso de muita necessidade, se usar uma arma de fogo. Entendeu? Então vai ficar difícil, porque nós vamos tentar entender como é que instituições como, por exemplo, o BOPE, que é o Batalhão de Operações Especiais, ou a Rota das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, né, só para citar pequenos exemplos aqui, vão trabalhar no combate ao crime, principalmente ao crime organizado, dentro dessas grandes capitais. Né? Fica difícil, né, porque só no fim de semana foi um monte, né, houve um monte de atos criminosos envolvendo latrocínio, principalmente, que é o roubo seguido de morte. Né? Aqueles motoqueiros chegam com a arma na cintura, fazem o assalto e muitos deles acabam executando a sua vítima ali no local do crime, do assalto. Né? E aí você chama a polícia vai chegar com um taserzinho. Né? Entendeu? Em alguns lugares funciona bem. Por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns estados, isso funciona, mas é uma cultura diferenciada. Não é? No Brasil, isso vai funcionar? Ok, poderia, mas do jeito que o governo está colocando, coloca uma série de normas que acabam intimidando o policial no exercício de seu dever. Então aí fica difícil, o policial fica com medo de usar a arma e depois ser processado. Então, quer dizer, é uma situação bem complicada, nós vamos discutir isso com o nosso analista de geopolítica e segurança, que é o Gerson Gomes. Ele está nos Estados Unidos e vai fazer um comparativo de como isso acontece nos Estados Unidos. Esse assunto e alguns outros nós vamos discutir no programa de hoje, que está começando agora, e a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador, é o Andrei Andrade, que ele tem um produto muito bom para quem sofre de dores pelo corpo. Preste atenção no que ele tem a dizer aí e logo depois eu estou por aqui, esperando você para o programa de hoje. Até já. Olá, Paulo, que alegria estar aqui mais uma vez, junto dessa nossa grandíssima audiência, para falarmos desse produto que caiu na graça do povo, o Articular. Gente, entenda uma coisa, o remédio de farmácia, ele funciona como um anestésico, ele é um analgésico, ele vai tirar sua dor ali durante 2, 3 horas, o efeito da química começa a passar, a dor volta de novo. Por quê? Porque o problema, o que está causando a dor, o motivo, não está sendo tratado. A cartilagem que hoje não existe mais no teu joelho, na tua coluna, não está sendo recuperada. E é por isso que a dor ela não passa. Se você não tratar o problema que ocasiona a dor, você fica preso no sistema farmacêutico. E é por isso que o Articular, gente, ele dá esse resultado. É por isso que o Articular, hoje, ele acaba com o sofrimento do povo. Porque ele é um produto que foi criado exatamente para acabar com o problema, com o motivo que causa a sua dor. Resolver o problema, a dor desaparece. É simples assim. Você não vai precisar ficar tomando pro resto da vida. Ele é um tratamento que vai botar um ponto final naquela dor intensa do joelho, daquela dor na coluna, naquela dor no quadril. Porque dentro da cápsula desse produto tem o mesmo ácido hialurônico. O mesmo ácido hialurônico que foi usado no meu joelho, eu mandei colocar dentro da cápsula. Só que não tem só o ácido hialurônico. Ele tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico. Então essa fórmula é uma fórmula que foi muito tempo estudada, testada em diversos organismos e eu falo pra você, nós somos o melhor produto ortopédico do Brasil, segundo a Anvisa e Ministério da Saúde. Por quê? Esse produto ele alcança a maior pontuação de resultado em pouco tempo. É o produto que tem o melhor resultado com menos tempo. E é o que eu costumo dizer. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor não quer esperar. E se você também não quer esperar e tratar, colocar um ponto final nessa artrite, nessa artrose, nessa bursite, tendinite, fibromialgia, você que não aguenta mais gastar dinheiro com medicação, então ligue e peça o seu Articular aqui, 0800 591 4391, 0800 591 4391. E para quem ligar hoje,
Vou mandar de presente, começando pelo Ora Pronobis. É o queridinho do povo. Todo mundo adora Ora Pronobis. É ótimo para quem tem diabetes, pressão alta, colesterol, problemas intestinais. Você também que tem problema circulatório, ele é ótimo, gente. É Santa Planta, né? Conhecido como Santa Planta. Ora Pronobis concentrado, é o Gold esse aqui, tá? E ainda recebe também 2 pomadas massageadoras. Gente, são pomadas de fabricação própria, tá? Pomada Ice, que é aquela pomada que você vai usar na manhã, e a pomada Hot, que é a que esquenta, que você passa de noite. Essa que esquenta de noite, gente, é maravilhosa. Ela tem ácido hialurônico dentro da pomada. Gente, é resultado garantido. Pode ter certeza que você vai mudar de vida. E além dessas pomadas, você ainda recebe 2 aparelhos de massagem. O primeiro é aquele tapete que você coloca os pés em cima dele, ele faz 16 tipos de massagem, melhorando a circulação. Quem tem varizes é ótimo. E também recebe o aparelho de massagem, aquele que coloca nas mãos, a pistola massageadora, gente, é maravilhoso, para fazer massagem localizada. Tudo isso recebe na porta de casa. E o pagamento só pro finalzinho do ano. Pagamento pro finalzinho do ano, então aproveita e liga. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! Ei, já estamos de volta aqui com o nosso programa do Mundial Telenotícias, bem no meio do dia. E, como a gente falou, o governo está com uma proposta aí interessante que vai dar muito o que falar, porque ela foge completamente do padrão de costume da segurança pública nacional. É uma minuta que recomenda a desmilitarização das forças de segurança. E essa minuta recomenda que armas letais, como armas de fogo, só sejam utilizadas em último caso, quando outras medidas, como armas de choque ou cacetetes, forem insuficientes. Ou seja, a gente vai voltar aí a uma época bem antiga, onde se usava os cacetetes, né? E talvez aí uma arma de choque, como acontece muito nos Estados Unidos. E entre as diretrizes propostas estão proibição de disparos contra pessoas desarmadas ou em fuga, salvo em situações de risco iminente. Relatórios detalhados obrigatórios em casos de uso da força que resultem em ferimentos ou mortes. Vedação ao uso indiscriminado de armas de fogo durante abordagens. Respeito a critérios de igualdade, evitando discriminação por raça, gênero, orientação sexual ou condição social. Nós estamos com o nosso comentarista de geopolítica e que conhece bastante de segurança pública, Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos. Gerson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Você está vendo aí essa proposta, né, de desmilitarização praticamente das forças de segurança. Ou seja, isso funciona em algumas partes do mundo, sim, funciona. Nos Estados Unidos se usa mais ali os tasers do que propriamente arma de fogo, mas a gente vê também em alguns estados onde o uso dessas armas letais passa a ser prioridade. Você acha que isso funcionaria no Brasil de hoje, Gerson? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Alegria estar de volta. Aqui você já percebe que eu estou num ambiente natalino, né? Que eu estou na casa da minha cunhada, já com a decoração de Natal. Legal. E, infelizmente, né, no Brasil, eu tenho falado com as pessoas, parece que o Natal esse ano não está com aquele brilho, né? Não chegou ainda com aquela exuberância. E aqui nos Estados Unidos eu posso te falar, nós estamos vivendo um Natal diferente, com muita esperança, muita gente já na expectativa da assunção do presidente Trump, da melhora na economia, das medidas que ele prometeu tomar logo no início. Então, eu creio assim que aqui há um espírito, né, de esperança natalino, revigorado, e eu, infelizmente, não estou vendo isso no Brasil. Veja que essa sua primeira provocação que você me faz lembra, ou pelo menos me remete, um Brasil que ficou lá atrás já, né, Paulo? A verdade é que há muitas áreas no país que não podem se submeter a esse tipo de política nacional. Aliás, esse é um dos grandes erros do ministro Lewandowski, que também era do mesmo erro do Flávio Dino, de entender o Brasil dentro de uma perspectiva socialista, ou seja, de um poder central que saia atropelando e que, de certa maneira, não respeita o Pacto Federativo. O Brasil, a segurança pública, ela está na mão dos governadores dos estados, não é por acaso, não é simplesmente porque nós queríamos imitar o modelo americano. Não, é porque nós temos realidades diferentes, inclusive culturais diferentes.
E por causa disso, em cada situação, nós temos um planejamento estratégico e até mesmo que chega ao nível tático diferente. Então, quando você quer padronizar no nível nacional como é que vai acontecer essa regra de engajamento do policial com o criminoso, é de uma arrogância e até mesmo, posso dizer, de uma estultice, de uma burrice tremenda. Porque nós temos uma realidade no norte do país hoje que você tem o narcotráfico avançando, inclusive com grupos da Venezuela, chegando junto às áreas de garimpo, temos ali a prostituição junto com o tráfico de drogas, já a exploração, inclusive, do crime organizado junto às comunidades indígenas. Então é uma realidade. Aí você vai para o Rio de Janeiro, Paulo. Rio de Janeiro hoje é um narco-estado que remete aos cartéis colombianos. E como é que a Colômbia resolveu aquele problema? E hoje muitas das cidades da Colômbia são muito mais seguras do que o Rio de Janeiro. Então nós temos que entender que cada modelo ou cada local é diferente. Nós não podemos tratar Santa Catarina e o Paraná, ou o Rio Grande do Sul, ou o interior de São Paulo, da mesma forma como a gente vai encontrar a população que está no Acre, que está em Tocantins, que está em Goiás, em Mato Grosso do Sul. São realidades diferentes. Então, primeira coisa é a gente entender que a ideia de você, obviamente, ter um escalonamento do uso da força, isso já faz parte da doutrina de todas as polícias no Brasil, inclusive aqui nos Estados Unidos. Porém, quando existe uma situação de dúvida ou de perigo iminente, o policial ele não só tem o dever como o direito de se defender e o dever de defender a sociedade de um perigo iminente. Agora, nós temos muitas situações em que você pode usar um armamento não letal, desde que haja treinamento e você tenha um armamento letal dando cobertura a quem vai usar o armamento não letal. Porque senão, nós lembramos lá do Cosme e Damião, você lembra? Da nossa infância lá? Aquele, né? Ficava com um cacetete, aquela dupla que andava fazendo ali a segurança do bairro, o policial que era conhecido no bairro. Tudo isso é bacana, funcionou em um determinado momento e pode ser até que funcione em algumas cidades do interior ainda do país. Porém, nós precisamos entender que há vários locais hoje no Brasil onde o crime organizado se instalou de tal maneira que essa visão romântica e eu acho que nem tanto romântica, mas ideológica contra a polícia, querendo dizer que o problema é o policial violento, quando na verdade o problema é muito maior. E vai para a impunidade, vai para a questão do poder judiciário, vai para a formação dos advogados, vai para um sentimento de impunidade que vem da academia e chega aos delegados, aos advogados, aos promotores, aos juízes, aos desembargadores, porque todos vêm da mesma formatação ideológica. Então, o problema é muito mais complexo, Paulo. E a gente pensa que simplesmente dizer para o policial para usar uma arma de munição de borracha ou um taser de dar um choque elétrico, isso vai resolver um meliante que está armado de fuzil com armamento de combate. Não tem como, né, Paulo? Com toda certeza, né? Eu acho que cada qual com o seu qual, né? Vamos dizer assim, porque uma coisa é você reprimir a ação de um policial. Outra coisa agora é você subsidiar o profissional da segurança pública com mais instrumentos de ação. Por exemplo, ele anda com a arma dele letal e aí você dá ali mais um taser, essa coisa toda, ajuda, fala, olha, sempre que for possível, né, numa situação ali, por exemplo, o cara está com uma faca, né, é uma discussão, ou o cara está bêbado ali, tudo bem, você vai usar um taser ali e se comporte. A arma fica para aquele confronto mais, né, problemático com até um criminoso qualquer. É muito até útil. um spray de pimenta. Agora, o que está se propondo aí é uma coisa que vai além disso, né? Você pode abrir processos contra o policial, que será inteiramente intimidado a exercer a sua função,
né, de segurança pública. Ou seja, ele pode ser processado, ele precisa andar com câmera, entendeu? Para provar aquilo que ele está fazendo. Então, eu acredito que isso vai desmotivar muita gente dentro das forças de segurança a continuar o seu trabalho, porque é diferente do jeito que está se colocando no Brasil. E, como você disse, é uma realidade totalmente diferente dos Estados Unidos ou de qualquer país de primeiro mundo. De novo, por exemplo, só nesse final de semana que passou, nós tivemos um número gigantesco aí de crimes cometidos à mão armada, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e seguidos de mortes, ou seja, muitos latrocínios. Como é que você vai combater um crime desse? A polícia é chamada ali, você vai ter que usar taser para aquele motoqueiro que levanta a camisa e tira da cintura uma pistola de 9 milímetros, por exemplo, né? Como é que você vai fazer? Ah, não, aí você tira, aí você combate, você usa nesse momento que aí não tem condições, você passa a usar. Bom, então não há necessidade de você colocar ali na lista ali de exigências, né, de novas determinações, a proibição do policial usar uma arma de fogo. Ou seja, isso terá que ser muito bem explicado e eu acho desnecessário, né? Não havia necessidade de se colocar isso justamente para não intimidar o policial no exercício de sua função. Era só chegar ali e falar, olha, a partir de agora você vai usar os tasers aqui, você vai usar spray de pimenta, né? Mas não, vão fazer um alarde inteiro com a clara intenção de dizer o seguinte, olha, estamos desmilitarizando as forças de segurança. Todo mundo vai usar. Então, quando você diz todo mundo vai usar, o que entra nesse todo mundo aí? Entra o BOP? Entra a Rota de São Paulo, a Tobias Aguiar? Como é que vai ficar isso? E quando você tiver aquele combate, vai entrar, como você disse agora há pouco, né, em off ali, não, eles vão funcionar como a SWAT, né, como qualquer outra situação assim. Beleza? Quando você tiver uma troca de tiros com traficantes, chama a SWAT brasileira. Aí vai lá o BOP, vai lá a Rota. E no dia a dia, a Polícia Civil, no trato, no combate aos criminosos. É difícil. Agora, Gerson, ontem a gente estava falando da questão dos militares. Eu quero te provocar porque você é um militar e nada melhor do que ouvir a opinião de um militar como você, que é um coronel da reserva, que você serviu em missões importantes, como no Haiti e tantas outras, né? O governo brasileiro está pensando, né, saiu essa notícia ontem, né, amplamente divulgada, em vender terrenos que pertencem às Forças Armadas. Por exemplo, terreno da Marinha, que eles consideram ociosos, vão começar a vender. Daqui a pouquinho os caras estão vendendo, inclusive, terrenos dos clubes militares, né, Gerson? Aliás, os clubes militares, o clube militar, que funciona como uma espécie de OAB, né, das Forças Armadas, sequer se pronunciou sobre a prisão do general Braga Neto, né? E agora, como é que você vê essa nova investida do governo federal em cima dos militares com a venda de terrenos ociosos? Essa questão de venda de terrenos, ela sempre foi tratada nas Forças Armadas com um instrumento chamado manobra patrimonial. O que é manobra patrimonial? É você ter um determinado terreno que, de fato, você possa vender ou utilizar para a tropa em circunstâncias melhores em outro local, e você faz uma manobra em que um shopping center, um grupo interessado em uma área nobre, que às vezes tem um interesse turístico, vai fazer uma troca. Ou seja, você não vende para depois tentar comprar. Por quê? Porque você vai cair na vala comum existe um saco comum do orçamento e nós temos a impossibilidade de você vender um terreno, por exemplo, para construir um quartel ou para construir uma outra área de importância para as Forças Armadas. Então, todas as forças, Exército, Marinha e Força Aérea, normalmente, quando você identifica áreas, seja um campo de instrução ou seja uma base que tem uma área de proteção ambiental muito grande e que a comunidade entende que ali possa se construir algum empreendimento, quando se avança nessa situação, e a gente tem isso em todas as cidades da orla do Brasil inteiro, temos áreas de marinha, área do Exército, áreas da Força Aérea, todas as vezes em que se abre essa discussão, as Forças Armadas normalmente se preocupam com o seguinte: nós vamos vender e esse dinheiro não retorna para investimento. Então, por causa disso, o instrumento mais adequado tem sido a manobra patrimonial. Agora o governo
ele se vê numa situação de pressão, não só na questão tributária, mas principalmente porque sabemos que não tem mais de onde tirar. E começa a se considerar a venda de áreas militares e até, de certa maneira, diminuindo o orçamento militar, revendo até aquilo que é o apoio social à família militar. Todas essas questões elas acabam vindo num contexto que a gente está vendo de desgaste das Forças Armadas muito grande. Então, se eu tivesse que dar algum conselho para os meus amigos, meus companheiros que estão lá no alto comando da minha geração hoje, eu diria, olha, eu que sou de cavalaria, faça uma ação retardadora, troque espaço por tempo, porque esse governo não vai durar muito, Paulo. Todas essas intenções que você está falando, seja da questão de armamento não letal, de fazer uma desmilitarização da polícia militar, seja até de desmontar, desmoralizar as Forças Armadas, isso não vai durar muito. Esse governo não vai permanecer além de 2026. Há um grupo que já se organiza para refazer a institucionalidade. Nós sabemos que haverá anistia, tem que haver. A pacificação do país passa por retificar essa injustiça com os brasileiros. E essa questão, o general Braga Neto preso, avançando-se sobre militares presos, agora avançando-se sobre as polícias militares, querendo descaracterizar a segurança pública. É muita coisa querendo ser feita que, na verdade, Paulo, não vai durar muito tempo. Nós temos que aguentar, suportar, resistir, sobreviver a esses 2 anos, porque vai mudar. Isso não vai chegar a bom termo, Paulo. Tá certo. Agora, Gerson, ainda nesse tema, sei que a gente não havia conversado sobre isso antes, e eu vou te perguntar, porque está havendo uma movimentação no xadrez, no tabuleiro de xadrez da política brasileira. Ou seja, a possibilidade que nós já aventamos aqui há muito tempo da saída de Rodrigo Pacheco do Senado para o Ministério da Justiça. E do Ministério da Justiça, Ricardo Lewandowski para o Ministério da Defesa. Nós tivemos aquele episódio do ministro Múcio Monteiro lá atrás, falando aquela coisa toda com relação a Israel, que não conseguia se aprovar ali a vencedora de um certame para fornecimento de armamento. Em entrevista falou que não houve golpe no 8 de janeiro. Numa entrevista ele falou que não houve golpe nenhum no 8 de janeiro. Pois é, então aquilo ali ficou queimado, O presidente Lula disse que não, que era amigo e coisa e tal, mas nós sabemos que aquilo ali não pegou bem para ele e na primeira oportunidade ele seria trocado. Então existe essa possibilidade agora do ministro Lewandowski ir para a defesa. Você como militar, mesmo reformado, você sempre será um militar com muito conhecimento de causa. Como é que você vê a ida de Ricardo Lewandowski para a defesa? Se for confirmada mesmo a ida dele. A história do Ministério da Defesa é uma história interessante no Brasil. O primeiro ministro da Defesa, que foi colocado pelo Fernando Henrique Cardoso, ele foi colocado, era um político do Espírito Santo, envolvido em corrupção. Aquilo ali foi um tapa na cara das Forças Armadas, logo no começo, se não me engano era Elcio Álvares, ou alguma coisa assim. Aquele primeiro-ministro já foi um momento de Fernando Henrique dizer o seguinte: eu não somente vou extinguir 4 ministérios militares, como vou colocar um civil à frente do estamento militar, que é alguém que não reúne sequer as condições morais para estar à frente de um estamento da sociedade, uma representação da sociedade erigida em cima de valores muito rígidos, éticos e morais. Então, nós já começamos mal, mas nós tivemos nomes piores ainda. Tivemos advogados, eu me lembro do Quintão, tivemos até mesmo o Jacques Wagner, já andou passando por lá, me lembro do Valdir Pires. Ou seja, nós tivemos vários ministros que os militares olhavam e diziam assim: nada está ruim que não possa piorar. Ou seja, vai acontecer de colocarem à frente das Forças Armadas alguém que não somente não entende de defesa, como muitas vezes ele tem uma visão tão ideológica que ele tenta, de todas as formas, usar aquele período para aparelhar o Ministério da Defesa
com a questão orçamentária e colocar pessoas ali dentro que consigam, pelo menos, transformar as Forças Armadas em algo mais palatável para a esquerda, coisa que nunca foi conseguida, Paulo. Hoje, o que a gente está vivendo é uma situação, como eu disse ainda agora, de sobrevivência. Se o Lewandowski for para o Ministério da Defesa, o que vai acontecer é que os generais que vão ser escolhidos para trabalhar com ele serão aqueles que engolirem o sapo. E essa é a função dos 3 comandantes de força. Os 3 comandantes de força, essencialmente, são 3 oficiais generais muito experimentados, a maioria deles, inclusive, já teve contato com esse poder ali em Brasília, ali conhece essas nuances ali, essas intrigas do Palácio. Vários desses oficiais generais, já foram ajudantes de ordens de presidentes, de vice-presidentes no passado. Então, terão que ser selecionados aqueles que consigam se relacionar com esse grupo político a despeito do passado que eles carregam. E nós já tivemos cada ministro da Defesa, Paulo, difícil até de te contar as histórias de bastidores. Já deu para entender. Agora vamos falar um pouquinho do internacional? O presidente eleito Donald Trump afirmou nesta segunda-feira, 16 de dezembro, que teve uma conversa muito boa com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre a guerra em Gaza e reiterou sua ameaça de que o inferno vai se soltar caso o Hamas não liberte os seus reféns até 20 de janeiro, data em que Trump vai tomar posse. Donald Trump descreveu a conversa como um telefonema de recapitulação durante uma coletiva de imprensa em seu resort em Palm Beach, na Flórida. Vamos ouvir, Gerson, o que ele disse. On Bibi, we had a very good talk. We discussed what is going to happen, and I'll be very available on January 20th, and we'll see. As you know, I gave warning that if these hostages aren't back home by that date, all hell's going to break out, and very strong. But we generally just discussed, I asked him, where are things? Mike Waltz they're doing a great job, by the way. Everybody is very happy. I think he's doing a fantastic job. But he was very much involved in the call. But it was a recap call more than anything else. Just one last one on this. When you say that there will be hell to pay if the hostages are not released before January 20th, what does that mean? Well, they're going to have to determine what that means. But it means it won't be pleasant. Mr. President, It's not going to be pleasant, yeah? Bom, militantes liderados pelo Hamas mataram 1.200 pessoas e sequestraram mais de 250, incluindo aí cidadãos com dupla nacionalidade israelense e americana, durante o ataque, aquele ataque, Gerson, de 7 de outubro de 2023. São, segundo os números de Israel, mais de 100 reféns foram libertados até agora por meio de negociações ou operações de resgate militar de Israel. Dos 100 que ainda estão sendo mantidos em Gaza, aproximadamente metade, se acredita, estejam vivos. O presidente Joe Biden enviou recentemente mais assessores seniors à região para tentar garantir um tão esperado acordo de cessar fogo. Gerson, faça a mesma pergunta ali que o repórter fez para o presidente eleito. Será que o inferno mesmo vai se soltar em Gaza ali? E que que ele quis dizer praticamente com isso, do seu conhecimento aí nos Estados Unidos? Que o Trump está novamente falando acaba remetendo até o que a Maria Elvira Salazar, que você explorou comigo, acho que na semana, uns 2, 3 programas atrás, quando ela disse que, olha, tem um novo xerife no pedaço, e fez advertência ao Alexandre de Moraes, é a mesma coisa em relação a Israel ali no Oriente Médio. Você vê que o Bashar al-Assad, ele sai do poder, Israel avança sobre o Monte Hermon e hoje já se encontra numa posição de comandamento, e até próximo, está próximo até da capital da Síria, dali das posições onde Israel ocupa hoje para Damasco, são 30, 40 quilômetros. Então, você já tem Israel hoje numa posição em que ele fez ataques nos últimos dias, inclusive um grande ataque em depósito de munições ao lado da base naval russa,
mas muito próximo da base naval russa. Esses ataques de Israel praticamente neutralizaram toda a defesa antiaérea e tudo aquilo que estava armazenado para ser suprimento para o Hezbollah no Líbano. O próprio Hezbollah agora está completamente desarticulado, porque ele tinha o apoio da Síria para fazer a parte logística, e o corredor entre o Irã, que passava pelo Iraque e Síria para chegar no Líbano, hoje está completamente interrompido. Então, o que o Trump está querendo dizer é o seguinte: olha, se antes havia algum freio para que Israel acabasse de uma vez com essa situação em que o Irã usa esses seus braços, seus proxies, seja do Hamas, do Hezbollah ou até mesmo dos Houthis no Iêmen, isso agora não será mais suportado pelo governo americano. E última análise, o que ele está dizendo é que o Benjamin Netanyahu não terá a trava, o freio que ele estava tendo durante o governo Biden. E, claro, ali, quando você fala do Hamas, eu estive lá, eu fui nos kibbutz, aqueles que sofreram o ataque do dia 7, conversei com sobreviventes, é algo que dentro da população de Israel ainda machuca muito, mas o fato é que esses 100 sobreviventes, ou que eu quero crer que ainda sejam sobreviventes, mas eu te confesso que eu não acredito que esses 100 restantes ainda estejam vivos. O fato é que o Hamas precisa ser completamente aniquilado como força militar dentro da faixa de Gaza. Então, já não existe mais muita coisa, a resistência é pequena, e eu creio, inclusive, que a essa altura o que o Trump está dizendo foi a mesma coisa que ele falou para o Maduro, e é a mesma coisa que serve também não só para o Bashar al-Assad na Síria, para o Putin na Rússia, até mesmo para o Xi Jinping em relação a Taiwan. O que o Trump está dizendo é o seguinte: nós voltamos para o tabuleiro geopolítico, desempenhando aquele papel que os Estados Unidos nos últimos anos se tornou uma figura mais débil com o governo Biden, e que eu digo que não é só a questão da debilidade física, é muito mais porque se submeteu a uma agenda globalista que não interessa que os estados realmente sejam estados nacionais fortes. Essa bagunça que o mundo foi lançada interessa a essa pauta desse grupo que gostaria de ver o planeta sendo governado por uma elite, uma aristocracia que teria as soluções planetárias e globais. Eu acredito que com Trump, Paulo, a gente não só vai ver Israel resolvendo essa questão ali no Hamas, mas eu ouso afirmar que Israel vai resolver a situação com o Irã. E talvez não somente Bashar al-Assad caia. É possível que a gente veja uma revolução no Irã e aquela população gigantesca persa que está fora do Irã desde a revolução dos ayatolás possa retornar ao seu país e retomar a sua vida como existia lá atrás. O Irã era um país lindíssimo, com uma sociedade muito avançada, muito integrada com o Ocidente e que agora se isolou por causa dessa questão religiosa, Paulo. É isso aí. Gerson, chegamos ao final aqui desse programa No Meio do Dia. Muitíssimo obrigado por sua participação mais uma vez. É muito agradável conversar contigo sobre essa situação da geopolítica. Muito legal. Muito obrigado. E a gente se vê de novo na sexta-feira. Tá? Um grande abraço e até lá. Muito bem, e ficamos por aqui. Eu peço a você que se inscreva em nosso canal e, se puder, que dê um likezinho também. E hoje, mais tarde, às 17h45, a gente vem com a versão maior do nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. E eu estarei esperando por você. Um forte abraço e até lá.